Caros irmãos, queridas irmãs, com este dia de jejum e abstinência de carne, nós iniciamos o tempo sacrossanto da Quaresma, tempo favorável, tempo propício para nós obtermos de Deus a graça da conversão, como nós ouvimos São Paulo dizer na segunda leitura de hoje. É agora o tempo favorável, é agora o dia da salvação, não amanhã nem depois de amanhã, ou seja, nós não podemos ficar adiando o momento da nossa conversão, porque agora Deus está propício. Buscai o Senhor enquanto Ele está perto, procurai o Senhor enquanto Ele se deixe encontrar. É agora, é hoje, nada de ficar adiando, nada de ficar deixando para amanhã, porque pode ser que nós não tenhamos tempo. O Senhor está perto, o Senhor é favorável, as comportas do céu estão abertas e Deus generosamente derrama sobre nós a sua graça neste tempo da Quaresma, tempo de preparação para a Páscoa. Pode ser que muitos de nós não estejamos aqui no ano que vem. É certo, aliás, é quase certo que pelo menos 1, 2, 3 dos que estão aqui não vão participar da Quaresma no ano que vem. Eu acho engraçado quando na celebração das exéquias, quando nós vamos encomendar a alma de um defunto, existe lá no ritual uma prece que diz assim: pelo primeiro que dentre os presentes vai morrer. Todo mundo arregala o olho, né? Tem até umas superstições tolas, como toda superstição é tola, né? Que diz assim: olha, o primeiro que o padre cumprimentava é o primeiro que vai morrer. Então ninguém quer cumprimentar o padre na hora ali da celebração das exéquias. Pois é, mas para amar a Deus neste mundo, dizia Santa Teresinha, nós só temos hoje. E é por isso que é dito, é agora o tempo favorável. É hoje o dia da salvação. Enquanto ainda se disser hoje, para amar a Deus eu só tenho hoje. Então, quanta gente celebrou a quarta-feira de cinzas, a Quaresma no ano passado, e agora, né, já fez a sua Páscoa, já fez a sua passagem, queira Deus que esteja no céu, ou pelo menos no purgatório. Então pode ser esta a última chance, a última oportunidade que Deus está nos dando. Nós temos que nos agarrar a essa Quaresma como se fosse uma tábua de salvação para um náufrago. Deus está propício, Deus está favorável, é o tempo da graça de Deus, tempo de conversão. E quando nós recebermos as cinzas sobre a nossa cabeça, nós vamos escutar: convertei-vos e crede no Evangelho. Metanoia, em grego, que significa mudança de mentalidade. Tem uma palavrinha que está na moda agora, né? Que a gente escuta por aí os coaches da vida dizendo: você precisa mudar o seu mindset. É chique quando a gente usa uma palavra em inglês, né? Nossa, parece que é uma coisa extraordinária. Mude o seu mindset. E nada mais é do que mudar a sua mentalidade, a configuração da sua mente, que é o que a palavra metanoia quer dizer. Converter-se significa mudar a mentalidade, o nosso modo de pensar. Abandonar a mentalidade mundana para pensar os pensamentos de Deus, para pensar a partir da palavra de Deus. Então nós vamos receber as cinzas escutando: convertei-vos e crede no Evangelho. Mudai a vossa mentalidade, mudai de vida, o vosso modo de pensar e de agir, os valores que nós temos. A partir do Evangelho, o Evangelho tem que iluminar a nossa vida para que eu já não pense conforme os critérios do mundo, mas pense a partir dos valores do Evangelho.
da palavra de Deus, eu oriente a minha vida, ilumine a minha vida com a palavra de Deus. É agora, não deixe para depois, porque talvez você não tenha depois. Por isso as cinzas, lembra-te que és pó, e ao pó voltarás. É para nos lembrar que Deus está sendo paciente conosco, mas existe uma urgência. Nós temos que ter pressa. Com efeito de São Paulo, a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Cada dia que passa, nós estamos mais perto da hora da morte. Com a morte vem o juízo e a nossa prestação de contas, se nós estamos aproveitando o tempo que Deus nos dá neste mundo para juntar tesouros no céu, expiar os nossos pecados, ou se nós estamos desperdiçando o nosso tempo. Outra palavra que está na moda, né? Procrastinação. Pois é, então vamos parar de procrastinar, vamos parar de desperdiçar o nosso tempo na ociosidade ou com aquilo que não edifica, com aquilo que não nos conduz para o céu. É agora. É o momento da decisão, da escolha. Por que é que se usa roxo na quaresma? Porque quando uma pessoa morre, geralmente os lábios ficam arroxeados, as pontas dos dedos, dos pés, né? A pessoa vai ficando arroxeada, é bem essa cor assim, com que a gente se veste, por isso é a cor da quaresma, é a cor do luto. Lembra-te que és pó, você vai morrer. Para nós abandonarmos o materialismo, o egoísmo, a busca desenfreada por prazeres mundanos e nos lembrarmos de Deus, nos lembrarmos do reino dos céus, lutarmos contra o inferno. A quaresma é isso, nós entramos no deserto junto com Jesus, e o deserto é um lugar de luta, de combate contra o demônio, contra a concupiscência, que são as más inclinações do nosso coração, os maus desejos, os desejos egoístas. Deus nos criou para amar. Então nós temos que aprender a amar com a ajuda da graça de Deus. Então, lutar contra o demônio, lutar contra a carne, que é a concupiscência, lutar contra o mundo, o espírito mundano, e as armas que nós temos, de que nós dispomos, Jesus fala delas no Evangelho de hoje: a oração, a esmola, o jejum. Quando nós dizemos jejum, são todas as formas de penitência, de mortificação, para nós matarmos o homem velho, a mulher velha, para nós matarmos o egoísmo que existe dentro de nós, a soberba, a vaidade, os pecados capitais, né? Esse complexo de más tendências. Então a mortificação, a penitência, junto com a oração, intensificar as nossas orações, escutar a palavra de Deus. Quando a gente jejua e sente fome, é para nos lembrar, entre outras coisas, é para nos lembrar que nós temos que ter fome da palavra de Deus, que nós temos que ter sede de Deus, desejar ardentemente contemplar a face de Deus. O nosso corpo tem necessidade de pão, de alimento, e a nossa alma tem necessidade de Deus. Então, também o jejum, a abstinência nos ajuda a ter autodomínio, para não nos deixarmos arrastar pelos nossos caprichos, pelos nossos desejos, paixões desordenadas. E junto com isso a esmola, que quando nós dizemos esmola, são as obras de misericórdia, é a caridade para com o nosso próximo, o amor que nós devemos praticar não só nas grandes ocasiões, mas sobretudo no nosso cotidiano. Essas são as armas, esses são os remédios que nós temos para vencer as doenças espirituais, o pecado.
Então Jesus nos diz: cuidado para não praticardes essas boas obras. Jejuar é coisa boa, fazer abstinência é coisa boa, orar é coisa boa, dar esmola é coisa boa, mas Jesus diz: cuidado para que isso não seja apenas um gesto exterior vazio, assim como receber as cinzas sobre a nossa cabeça. Porque se não houver um ato interior, se for só para ser visto pelos homens, se não for para agradar a Deus, se não for expressão do meu desejo de mudar de vida, então é vazio. É vazio receber as cinzas, é vazio jejuar, abster-se de carne, dar esmola, como São Paulo diz lá no cântico, no hino à caridade: ainda que eu desse, que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, sem a caridade, sem o amor para com Deus, é vazio. Eu seria como um sino que toca, só faz barulho, né? Então, por isso é que o profeta Joel, na primeira leitura, diz assim: rasgai o coração e não as vestes. Na antiguidade, rasgar as vestes era um gesto de indignação e muitas vezes de arrependimento. Por exemplo, o sumo sacerdote rasgou as vestes quando Jesus, ao ser interrogado, disse que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. O sumo sacerdote, indignado, porque não acreditava em Jesus, rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes significava também arrependimento. Mas esse gesto exterior precisa ser a expressão de uma atitude interior. O jejum, a oração, a esmola, as cinzas, o nosso culto exterior. Desejo, expressão do nosso desejo de mudança, de um coração contrito e humilde. Eu quero resistir até o sangue na luta contra o pecado. Eu quero detestar o pecado, amar o que Deus ama, detestar o que Deus detesta. Rasgar o coração e não as vestes. Aproveitemos de São Paulo que Deus está propício, que Deus está favorável, e não recebamos em vão a graça de Deus, ou seja, não desperdiçar a graça de Deus. Porque se eu venho, jejuo, faço abstinência, recebo as cinzas, mas depois não me esforço para cumprir os mandamentos de Deus, fazer a vontade de Deus, lutar contra o pecado, eu estou recebendo em vão a graça de Deus, guardando o salário num saco furado, como diz o profeta Ageu. Você recebe o seu salário, põe no bolso, mas o bolso está furado, e aí você perde o salário pelo caminho. Não receber em vão a graça de Deus. Então a Quaresma é esse itinerário para a Páscoa, para a ressurreição, para a vida nova, que passa pela morte, que passa pela cruz. É a nossa disposição de viver uma vida nova. Deus está nos dando a sua graça. Então vamos pedir a Ele a graça de viver bem a Quaresma, de que as nossas práticas sejam verdadeiras, elas brotem do coração, não sejam meras exterioridades, não seja um teatro, não seja uma performance, uma encenação. Nós não sejamos pessoas dissimuladas, que se fantasiam de cristãos na quarta-feira de cinzas ou na Quaresma, mas que no resto do ano vivem longe de Deus, fazendo só o que desagrada a Deus, não obedecendo a Deus. Não, vamos pedir a Deus que nos dê um coração íntegro, integridade, um coração que seja puro, um espírito decidido, firmeza de vontade, para nós rompermos com o pecado e vivermos na graça de Deus. Peçamos a ajuda de Nossa Senhora,
de São José, do nosso anjo da guarda, para nós atravessarmos o deserto, para nós concluirmos esse itinerário quaresmal lá na Páscoa e vivermos de fato na nossa vida a renovação pascal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.